E aí, pessoal? De boa? Bora para mais uma aula. Hoje você vai aprender a fazer esse short fringe aí. Mas antes de passar para a prática, quero te passar algumas bases que você precisa entender para poder realizar o corte. Vai ser coisa bem simples, bem rápida aqui na teoria, só para fazer mais sentido na hora que eu estiver praticando. O método que eu vou utilizar para cortar, para fazer short fringe, é uma coisa simples. Eu só vou definir primeiro o tamanho da franja para eu não começar a cortar e depois a franja ficar menor ou talvez maior do que eu queria. Apesar que, que não tem problema nenhum se a gente muda o corte no meio do processo. Mas eu vou primeiro definir o tamanho da franja, jogando ela pra frente, e depois o restante eu vou deixar um pouco desconectado para ter mais textura. Então eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar uma vista aérea, um pouco assim de frente, mais ou menos isso aqui, só para eu mostrar como que eu vou definir essa franja. Então digamos que mais ou menos aqui é a linha da testa, eu vou fazer uma divisão mais ou menos circular assim, ó, pegando mais ou menos de uma aresta a outra, de mais ou menos um dedo e meio de cabelo, e vou jogar esse cabelo aqui pra frente. Todo pra frente. Vou cortar, vou definir o tamanho que eu quero aqui na testa. Depois vou fazer mais uma divisão aqui, seguindo o mesmo formato, vou jogar ela na mesma linha. Podia fazer ela grossa e jogar pra frente? Sim, vai ter o mesmo efeito. É mais por questão de organização pra não pegar muito cabelo de uma vez. Mas mesma coisa, vou jogar pra frente, vou cortar na mesma linha. Vou definir mais ou menos 2 dedos só de cabelo, 2 dedos e meio, e vou definir essa franja pra ela ter um certo peso, pra não ficar só um dedo e ficar muito leve. Depois desses 2 dedos mais ou menos, dessas 2 divisões, aí sim, o restante do cabelo eu vou começar pegando uma divisão aqui na vertical, aquela divisão central, uma guia central, e vou deixar um pouco desconectado esse topo dessa franja, para ter um pouco mais de textura, porque como a franja vai ficar muito curta, um short fringe, a diferença do short fringe pro crop é essa. O short fringe tem a franja curta, que o nome já diz, literalmente. O crop, a franja é um pouco maior, mais bagunçada. Não quer dizer que a franja do short fringe tem que ser reta, tem que ser precisa. Pode ser que tenha textura também, mas a principal diferença do short fringe pro crop é essa, o tamanho da franja. Vou definir a franja, vou deixar essa desconexão do topo para franja, para ter um pouco de movimento, um pouco de textura, e depois definir esse comprimento com a guia central, eu vou fazer aquele método simples, jogando todo esse cabelo da divisão central para um lado, por exemplo, para esse lado primeiro, e fazendo divisões na horizontal, criando um quadrado, definindo o tamanho de todo o topo, que vai ser um formato quadrado, um pouco desconectado com a franja. Então, isso que foi só uma introdução para ficar mais claro para você. Bora para a prática. Eu vou começar molhando bem o cabelo, que eu gosto de trabalhar com o cabelo bem molhado mesmo, para facilitar tanto nas divisões quanto na hora de cortar mesmo. Existem vários métodos para poder fazer um corte, seja o short fringe, como aqui eu vou fazer, como qualquer outro corte. Eu podia simplesmente, como eu disse, chegar e já definir a franja, mas por organização vou fazer essa divisão para ficar um pouco mais preciso. Aí nesse caso eu só fiz a divisão natural, então eu molhei e fui abrindo a partir do redemoinho. Então se olhar aqui atrás, tá vendo? Eu só fui fazendo a divisão natural, ó. Fui direcionando o cabelo para onde ele manda. Agora, como eu mostrei no quadro antes, vou fazer aquela divisão pegando uma aresta até a outra, de mais ou menos um dedo, a partir aqui do crescimento frontal, para definir essa franja. Nesse caso que eu nem vou prender o cabelo, porque eu quero algo mais prático mesmo, apesar que é um método, eu quero que seja mais simplificado. Ó, já puxei o cabelo tá molhado. Se eu cortar exatamente onde eu quero, quando secar, ele vai sumir. Então, por segurança, por exemplo, eu vou querer essa franja que ela fique aqui no final, por exemplo. Então, eu vou cortar quase um dedo para baixo, porque eu sei que depois que ela secar, ela vai retrair um pouco. Então, aqui, ó, eu já vou definindo mais ou menos onde que ela vai ficar, pensando já no quanto que ela vai recolher. Então, eu vou segurar aqui com o pente e vou começar a definir. Não vou criar uma linha 100% reta, até porque por causa do crânio, ele não é uma parede plana, ele não é plano, então vai ficar pensando um pouco na circunferência do crânio aqui. Nada demais, também não é tão curvo, mas não é 100% reto mesmo. Enquanto eu vou cortando, é importante eu te falar também, nesse caso aqui, o cabelo do Guilherme, ele já aceita ir pra frente, entendeu? Já tem um movimento natural que vai pra frente. Se é um cabelo que vai muito pro lado ou vai pra trás, você não vai conseguir fazer um short fringe, porque quando ele tiver sem peso, ele vai arrepiar muito, entendeu? Então, até nesse caso aqui, talvez seja necessário uma cera pra deixar o cabelo mais pra baixo, mais no lugar. E é pra isso que serve os produtos. Não é só porque é bonito o cliente usar cera ou porque é fashion, não é nada disso. É praticamente pra resolver o problema do cliente. Se o cabelo dele não tem peso suficiente, vai usar uma cera que é mais pesada pro cabelo ir pra baixo. Se é um cabelo muito oleoso, vai usar uma cera mais seca para quebrar um pouco a oleosidade, ou vice-versa, entendeu? E se você gosta do conteúdo que eu trago para você aqui no canal, já deixa seu like aí e já confere se o sino das notificações está ativo. Tá vendo? Ó, eu cortei aqui até os 2 pontos, não procurei simetria
aqui de frente ainda, ó, já tem alguma simetria, mas não vou procurar deixar 100% exato agora. Vou tirar essa ponta aqui que tá maior, mas depois, se for necessário, se no fim do corte eu decidir que eu vou deixar a franja bem reta, mais precisa, eu posso vir com a máquina e definir. Agora mais uma seção, mesma coisa, abaixa um pouquinho. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu não gosto muito de regras assim, porém esse método aqui é interessante por essa questão para definir primeiro o peso da franja e o comprimento. Porém, como eu acabei de fazer a segunda divisão, eu já vi que só duas talvez não vão ser o suficiente para dar o peso que eu quero. Então talvez eu até faça mais uma para deixar o peso necessário. Então agora a mesma coisa, já tem a base embaixo, ó, só cortar seguindo a linha de baixo. Como você viu no começo do vídeo, eu já fiz, vou fazer o degradê dele também, né? Então depois vou deixar em uma aula separada, porque como nessa parte que vai ser só tesoura, e tem muita informação de tesoura pra você, eu não queria confundir as coisas aqui. Então preferi trazer um conteúdo de cada vez pra ficar melhor mesmo pra você absorver. Como eu disse, eu quero um pouco mais de peso na frente, então eu vou fazer mais uma divisão dessa. Tá vendo? Vou fazendo ela curva e agora sim provavelmente já vai ser o suficiente. Tenta que essa divisão de onde ela sai, ela bata aqui do outro lado mais ou menos na mesma distância, né, para ficar um pouco mais simétrico o peso o peso dessa franja também e de onde ela está partindo. Aqui eu tô fazendo a aula mais nos detalhes, né, para te ensinar mesmo. Não tô utilizando agora nesse momento um corte do dia a dia para te ensinar. Eu tirei esse tempo aqui para te ensinar. Então, por isso que, né, eu tô fazendo bem tranquilo, mas no dia a dia, depois você vai conseguir aplicar de forma bem mais prática. É que eu prezo muito a didática, né, a forma de te passar o conteúdo, por isso que eu tô fazendo tranquilo assim pra você entender também o passo a passo. Mas depois vai ver que a parte de cortar o topo é bem simples mesmo, bem prática. Já defini a franja mais ou menos como eu quero, agora eu vou jogar o cabelo todo pra frente, já dá pra ver mais ou menos onde que ele vai morrer aqui. Depois eu vou fazer essa conexão, a ligação vai ser bem prática também de você entender. Agora a divisão central, né, a guia central como eu tinha falado, mais ou menos na linha da sobrancelha. Não é regra, né, que seja, é porque a gente toma como base a linha da sobrancelha, porque é mais ou menos uma espessura boa, de mais ou menos um dedo. Então, lá do redemoinho, o que é topo, eu jogo pra frente. Depois, na hora de fazer a conexão, o que é cabelo do topo, eu não preciso conectar com a parte de trás, porque esse cabelo não vai ser jogado pra trás, ele vai ser jogado pra frente. Então, agora que eu tô fazendo essa divisão pra frente, né, pra guia central, eu só tô pegando o que é topo, o que vai pra frente. A parte da coroa eu não preciso jogar pra frente, porque ela não vai pra frente, ela é conectada pra trás. Então, já fica essa dica extra pra você aí. Então é isso. Você viu que não tá perfeita, ela não tá 100% limpa, mas lembra, depois tudo, esse vai estar do tamanho desse e esse vai estar do tamanho desse. Então não vou procurar simetria agora, não vale a pena você ficar perdendo tempo querendo a divisão perfeita agora, sendo que depois vai estar tudo igual aqui. Agora para cortar o topo, como eu tinha dito, eu vou pegar aqui da frente e vai me dar uma base do quão desconectado eu vou querer esse cabelo do topo, ó. Tá vendo ele foi criando uma graduação, porque de acordo ele foi saindo da frente pra lá, do meio pra lá, dessa parte do meio mais pra trás até lá, e ele vai ficando maior, né? Cada fio que vai chegando aqui pra trás, ele vai ficando maior, criando uma graduação. Então por isso que a gente vê que não tá reto, ó. Ele vai criando tipo uma escada, né? Vai criando uma graduação aqui, ó. Então, a partir daqui agora que eu vou deixar essa desconexão. Tá vendo o tamanho que já tá aqui atrás? Olha só o tamanho que já tava o topo. O cabelo dele já tava bem grande, né? Então, a partir dessa ponta aqui que é a maior, eu vou criar o meu corte reto. Até vai ser um pouco mais curto aqui nessa parte de trás, ó. E além disso, depois de cortar, de definir esse comprimento, eu vou texturizar ele bem. Ó, só cortei o que é topo, não pego o que é coroa. Então, cortei. A questão do... que eu falei que tava desconectado, né? Que ia ficar desconectado. Se você ver, essa parte de trás tá até um pouco menor que alguma parte aqui da frente. A desconexão nem sempre vai ser aqui maior e aqui menor. Pode ser ao contrário. Como eu disse, aqui tá definido o tamanho da franja. O que eu quis dizer foi que não é todo esse cabelo que vai ficar exatamente do tamanho da franja. Então vai ter tamanhos diferentes. E agora? Eu vou jogar todo pro lado direito. E agora eu vou fazer no horizontal, aquela forma básica. Aquelas divisões que eu fiz aqui, que é mais ou menos 2, 3 dedos de cabelo, ó, da franja, vou até jogar pra frente. Já não preciso mais cortar ela. Ela já foi definida. Então, a partir daqui do meio, mais ou menos, do crânio, ó, que é onde eu não peguei a parte da franja, é onde eu vou conectar, onde eu vou cortar com essa lateral aqui. Faço um horizontal. E eu tô pensando só no formato quadrado. Inicialmente aqui, ó, eu quero um formato quadrado. Por mais que depois eu possa arredondar um pouco, tirar um pouco de peso aqui, o Provercom também vai fazer isso. Não precisa arredondar. Mais um horizontal, um pouco para trás. É praticamente um mecha-mecha agora, entendeu? Como o cabelo dele é muito volumoso, na texturização ainda vou tirar muito também. Lembrando, só vou cortar o que é topo. Agora a mesma coisa, faço a divisão e jogo pro outro lado. A franja mais uma vez, ó, vou jogar pra cá. Começou a cair um cabelo que não é da franja, então eu já vou fazer essa divisão pra cá, separando. Então a guia tá no centro, só igualar.
vai ver que vai sair bem mais cabelo desse lado por causa do último corte dele. É onde tinha uma desconexão maior no corte dele, é onde tá saindo mais cabelo. É o que tá passando mesmo do formato quadrado, né? Então o começo mesmo, né, a parte inicial foi só pra definir a franja. Como eu disse, nesse caso dele aqui, que a densidade não tá tão grande aí na frente, né, até por isso que a gente vai fazer o short fringe, eu já podia ter começado definindo a franja direto, entendeu? E no meu dia a dia pode até ser que eu ia jogar o cabelo todo pra frente e já ia definir a franja, pela questão da densidade. Mas eu não posso te ensinar um corte de cabelo só pra essa densidade, entendeu? Porque senão quando chegar um cliente aí na sua cadeira, o que você vai fazer? Tipo, o cliente não tem essa densidade, o que eu faço agora? Entendeu? Então eu tô te ensinando o corte de cabelo no geral, independente da densidade, independente do tipo de cabelo. Qualquer short fringe que você quiser aplicar, independente do tipo de cabelo, vai dar certo. Cortei todo o topo, agora eu vou começar fazendo a conexão. Normalmente eu até começo pela coroa, mas nesse caso aqui, como eu já quero usar essa guia aqui da franja para cortar fazer essa conexão da lateral, eu vou fazer o seguinte, vou jogar todo para frente, né, seguindo o movimento natural mais uma vez, já vou usar essa base aqui da franja, para fazer a conexão na lateral. Então nesse caso aqui, eu vou pegar, vou puxar, vou colocar em cima do meu dedo a franja, a guia da franja, a guia da franja tá bem aqui e agora eu vou cortar reto. Tô levantando bem o braço só para ficar mais fácil para você enxergar aí. Então cortei bem reto. Depois do Clip Over Comb vai deixar isso aqui bem mais suave, mas por enquanto é assim. Nesse caso, eu tô criando peso. Tô criando peso nessa aresta. Se eu quisesse tirar esse peso, eu ia cortar na vertical, criando uma graduação. Logo eu vou te explicar muito melhor essa parte de ter peso, de não ter peso e o porquê de cada coisa. Continuando aqui, vou jogar mais uma vez essa base para cima do meu dedo, pegando tudo, tá vendo? Tô pegando topo e tudo. Mas é divisão para dividir topo da lateral. Esquece, eu já tô conectando tudo, topo com lateral de uma vez aqui. Eu tava fazendo a conexão do outro lado e eu vi que a câmera, só depois que eu vi que a câmera parou. Mas desse lado aqui, mesma coisa, Peguei a guia da franja e vim criando essa base reta. E agora eu vou fazer essa conexão aqui na parte da coroa. Vai ser de forma bem simples, seguindo o movimento natural. Eu vou fazer uma divisão aqui sempre na vertical, seguindo o movimento natural, né? Onde o cabelo cai, o caimento natural. Vou apoiar meu dedo na parte mais sobressaída do occipital, do crânio, e vou criar o formato que eu quero. Nesse caso aqui, eu não quero ele com tanto volume, então vai ser praticamente 90 graus. Vai sair bem reto assim, em relação ao crânio, e vou definir. E eu vou cortar até aqui embaixo, tá vendo? Vim cortando até aqui onde eu vou fazer o degradê. Nessa parte aqui mais ou menos do hospital, o Clipper Over Comb vai resolver o resto. Vou deixar o mais curto que eu consigo com a tesoura, depois o Clipper Over Comb faz o restante. Agora, um dedo pro lado, vou fazer a divisão, a mesma coisa. Isso vai ser de fora a fora, até eu chegar nessas guias aqui que eu tinha feito na horizontal. Então, mais uma vez, parte de baixo, sem perder a guia de cima que eu acabei de cortar. Então tá vendo o que eu tô fazendo? Não tô usando a anterior como guia, a mecha do lado como guia, Não vou usar essa que eu acabei de cortar como guia. É só eu pegar uma do lado e descer, porque a guia é o crânio, Então a partir do crânio eu vou deixar o ângulo que eu quero, né? O tamanho que eu quero para esse cabelo aqui da coroa. Não precisa mais baixo que isso, porque depois o Clipper Over Comb vai tratar da parte de baixo. Mais um. Sai no formato que eu quero. Mais um. Essa aqui já vai chegar na parte que eu já tinha definido a base da lateral. Na linha da orelha. Então já foi, já pegou, tá suficiente. Então volta, agora eu vou fazer do centro pro lado direito. Então peguei, aqui não tem quase nada para sair, que é basicamente a do centro. Eu já tinha cortado antes. Você vê que o cabelo que já vai caindo aqui, já vai caindo bem encaixado. Mais um para direita. Eu tô cortando dessa forma assim, ergonomicamente correto, porque é mais cômodo para mim. Mas se você corta da forma comum, da forma tradicional de fazer a conexão, o resultado vai ser o mesmo, desde que você dê, né, o ângulo necessário para preencher a coroa. Então, por exemplo, se eu pego esse cabelo aqui que eu vou conectar agora, dessa forma, não tem problema nenhum, Posso fazer igual, na parte de baixo aqui, apoio o dedo no hospital, né, e tá feito, Vou conectar igual, vai sair o tanto que eu queria. Então, mesma coisa, mais um pro lado, Provavelmente para você até vai ser mais rápido, né, porque é mais comum, é só por questão mesmo de hábito de trabalhar da outra forma. Mas sempre gosto de mostrar várias formas, né, que dá pra você aplicar no seu dia a dia mesmo. E mais um e já vai chegar na linha da orelha, é onde eu tinha definido a linha reta, né, a base na horizontal. Tá feita também a conexão aqui nessa parte de trás. Nessa parte aqui, como eu cortei na horizontal, tem um peso. Então se eu pegar esse cabelo, você vai ver que
tem uma parte maior e depois vai descendo, vai criando uma graduação inversa, o que faz ter mais peso aqui. Porém, não vou tirar esse peso agora, vou deixar pro Clipper Overcomb tirar na hora que for fazer o degradê. Então o topo e a conexão já tá toda feita. Então é o seguinte, já fiz o corte do topo, né, como você viu, já fiz o degradê, que depois vai sair uma aula de degradê, se você quer ver essa aula de degradê aqui no canal também, depois já deixa seu comentário aí falando, Adri, gostei muito dessa aula, mas traz a aula do degradê. Enfim, bora lá pra texturização, né, depois de ter cortado, né, feito aquela conexão, que a gente acabou de fazer, eu fiz o Clipper Overcomb, que já tirou todo aquele excesso aqui. Porém, tá vendo que ainda tem um excesso aqui, ó, do corte quadrado, né? Que é o que eu queria, né? É um corte quadrado. Inicialmente a gente quer um corte quadradão aqui e agora, digamos que a gente vai lapidar. E olha só a transformação que já deu no Gui, né? O quanto que o corte já ficou bem bacana pra ele. Mas, só que eu não quero vou diminuir um pouco esse excesso aqui, já com a texturização e também já diminuindo mesmo esse excesso aqui, ó, de volume. Dependendo como que usa, fica bom. Mas tem mais volume do que o que ele gosta, entende? Tá vendo? Nessa parte de trás. Então eu vou dar uma texturizada boa aqui. Já vou fazer mais um polimento aqui nessa areia, só pra encaixar melhor ainda com essa franja. Esse excesso que eu vou tirar mais um pouco. Então, antes de texturizar o corte todo mesmo, vou tratar dessa parte aqui e vai ser o seguinte, ó. Vou fazer um pente corrido mesmo, só tirando um pouco aqui, ó. Aos poucos mesmo e vendo como vai reagir. Então, ó, na ponta dos fios não vou tirar nada demais. Eu vou vendo onde está o excesso e como que eu posso diminuir, ó. Nesse caso aqui, quero diminuir a densidade, vou fazendo um pente corrido aos poucos. A densidade já está praticamente como eu quero, ó. Só mais um pouco aqui e é isso. Do outro lado eu vou ver, desse lado dá um pouco mais de trabalho, ó. Porque olha só como que o cabelo dele direciona pra cá. Olha só como que o cabelo dele direciona. O cabelo vem pra cá, ó. Tá vendo? Olha só a desconexão que cria aqui. Não é tão interessante pra esse corte. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar esse cabelo pra cá mesmo, pente corrido, e vou vendo como que ele reage. Aos poucos, ó. Se eu tiro demais, se eu venho com a tesoura de corte e tiro reto, posso criar um buraco. Então, prefiro ir aos poucos nessa tesoura de desbaste, ó. Sempre tendo controle, né? Não é errado utilizar a tesoura de desbaste, mesmo se você quiser fazer um corte todo. Desde que você entenda o que você está fazendo e tenha controle, não tem problema nenhum. Então olha só, né, a diferença que já ficou aqui, ó, como que já ficou. Você joga pra cá, ainda vai ter uma desconexão, mas o natural dele é isso, ó. Então, olha, ficou bem bacana o degradê, ó, que eu consegui fazer a transição, né, na linha da franja, então ficou bem interessante. Agora na texturização, eu quero o quê? Eu quero diminuir a densidade daqui, ó, tá vendo? Eu tô de camisa preta, não fica tão bom pra ver, né, mas tá vendo? Eu quero diminuir um pouco essa densidade. Então, eu vou pegar como se fosse horizontal mesmo, ó. Como que eu vou texturizar? Eu vou dar uma reta aqui e depois vou saindo. Dependendo do cabelo, quando você faz isso, você pode marcar na hora. Eu já conheço o cabelo dele e conheço a densidade. Nesse caso não vai marcar. Então vou dar mais ou menos no meio e depois vou saindo, ó. Tem várias formas de texturizar. Eu quero te mostrar o que é prático, o que você pode fazer no dia a dia. Mas é importante sim entender os tipos de cabelo. Se é a primeira vez que você vai fazer essa texturização em um cliente, você não conhece o cabelo dele, vai dessa forma, ó. Vai com a tesoura meio diagonal, porque dessa forma você não vai criar uma marcação se é um cabelo muito fino. Nesse caso que eu já conheço e sei que não vai marcar. Então, tô indo de trás para frente. Por enquanto, eu tô fazendo no formato quadrado ainda, tá vendo? Tô só pegando o cabelo como ele foi cortado e quadrado. Mas eu vou, digamos que pegar na diagonal já. Eu só vou mais ou menos até aqui no meio. Não vou pegar já o que é franja mesmo. Então, essa aqui já é a última e foi. Então já diminui um pouco a densidade. Agora eu vou pegar a diagonal. Eu vou pegar na diagonal para pegar essa quina aqui do quadrado e com o dedo na diagonal eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou quebrando um pouco dessa densidade aqui. 1, 2, 3, o que for necessário, vai depender da quantidade do cabelo que seu cliente tem, né, da densidade do tipo de cabelo. Essa aqui, nesse caso aqui eu tô vendo que eu posso dar até 3. Ó, já dá pra ver a diferença, né, que tá. Agora desse lado. Mesma coisa, ó. É forma simples, prática, entendeu? Se você tá entendendo realmente o que eu tô te mostrando, você vai conseguir aplicar sempre, assim, no dia a dia mesmo, porque é prático, não é nada de outro mundo, é coisa simples mesmo que dá resultado. É o que é prático, mas dá resultado. Então aqui, como eu já texturizei bem, ó, já vai dar... Só de ele passar a mão assim depois, já vai dar uma textura bem bacana pro corte aqui em si, ó, pro topo. E agora, aqui na coroa, eu já tinha feito o encaixe, né, pro degradê, mas mesmo assim eu vou tirar um pouco do volume também para você ver como que eu faço. E já aproveito para te lembrar mais uma vez do workshop que vai acontecer 100% tesoura, tudo que você precisa aprender sobre tesoura.
Depois confere ou aqui na descrição vai ter as informações para você participar ou lá no meu Instagram. Aqui na coroa, como eu disse, eu já fiz clip over comb, já fiz a conexão na vertical, já tirei o peso. Porém, a densidade aqui, ó, e a ondulação dele, natural do movimento dele, ainda não fica tão legal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir um pouco a densidade também para esses fios se entrelaçar melhor. Então eu vou pegar na vertical e mesma coisa, ó. O que eu tô fazendo? Tô diminuindo a densidade, ó. E o cabelo já vai tendo um encaixe bem mais bacana aqui, ó. Mesma coisa se eu quisesse fazer o seguinte, ó. Se eu quisesse pegar esse cabelo na vertical, assim, ó, com o pente na vertical e fazer esse pente corrido aqui na vertical, mesma coisa, mesma coisa. Eu já cansei de dizer, o método pouco importa desde que você entenda o que você tá trazendo, o que você tá fazendo. O degradê tá bem bacana, né? Mesmo na parte de trás aqui a densidade é diferente, tá um degradê bem bacana. E é isso, depois se você quiser ver o degradê, só comentar. E agora aqui na franja, para não ficar exatamente como tá, apesar que não tá tão reta, né? Fiz o corte reto, mas pelo movimento natural fica interessante, eu vou tirar um pouquinho da densidade dela aqui, ó, só para ficar um caimento diferente. Então, que vai ser bem menos o que eu vou tirar. Já não vai ser reto, já vou dando meio diagonal contra os fios, para ter uma textura diferente mesmo. Essa parte aqui ondulada, ó, vou pegar nas pontas desses fios e tirar um pouco também. Só nessa parte aqui da frente, ó, tá vendo? Que quando eu penteio para baixo, pela onda que causa aqui, ele fica menor essa parte, porém tem uma ponta sobrando aqui, ó. Então eu vou diminuir ela, ó, aos poucos. Ou seja, é tentar resolver o problema do cliente, digamos assim. Vou vendo como que o cabelo reage e vou trabalhando contra ele mesmo. Tá vendo? Já é diferente, já não sobra aquela ponta aqui. Agora eu só vou limpar ele, vou lavar a cabeça dele e já volto para fazer a finalização. Para fazer a finalização também, várias formas de finalizar. Podia utilizar um secador com difusor para ele seguir mais o movimento natural. Nesse caso, vou utilizar sem o bico, porque assim eu também não direciono o cabelo tudo para o mesmo lugar, tão direto. Então vento no mínimo e calor no mínimo. E vou usando a mão aqui mesmo para criar uma textura. Então depois de secar bem o cabelo, né, é hora de aplicar a cera, como eu disse, digamos que corrigindo, né, alguma coisa que dá para fazer com a cera de acordo com o tipo do cabelo do seu cliente. Nesse caso aqui o cabelo dele já é um cabelo seco. Então, tipo, se fosse para combater isso, o ideal seria uma pomada mais pro brilho, mas não tem nada a ver também, entendeu? Então você tem que ter essa consciência também. Tipo, não adianta eu utilizar uma pomada com brilho para esse tipo de corte que não combina mesmo, entende? Então, nesse caso, por mais que o cabelo já seja um cabelo mais seco, eu ainda vou utilizar a cera em pó, que é para dar textura e deixar o cabelo no lugar e eu poder moldar, né, como quero e como o cliente quer. Uma mate também, nesse caso, até ficaria bem. Talvez até melhor que em pó, na verdade, porque o pó é bem seco mesmo. Porém, pro tipo de corte aqui, né, do jeito que eu tô apresentando e também para ele no dia a dia, o pó também vai dar um resultado bem interessante. Então eu vou abrindo, ó, e vou jogando na raiz. Você vai ver que eu bato várias vezes, porém o pó, esse pó que eu tô utilizando, ele é muito fino, então eu tenho mesmo que jogar ele bastante para ele dar a textura que eu quero. Então eu prefiro jogar ele em toda a região assim do cabelo, porém com a quantidade razoável, que ele é fino mesmo, ele cai pouco. Dá uma sensação que tá caindo muito, mas ele é muito leve. Então você vai ver só com a mão assim, já dá pra criar uma textura. É bom que vai ser algo muito prático pro Guilherme poder utilizar mesmo. Independente se for usar uma cera mate ou cera em pó assim também no dia a dia. É basicamente isso, ó. É secar o cabelo, passar a mão pra frente, bagunçando. Já vai ajudar nessa questão da entrada, né? E tanto na textura mesmo, de ficar uma forma bacana para ele poder utilizar. E, querendo ou não, né? Ainda vai estar aquele formato mais quadrado. Então, se eu quiser, ó, vir buscando e aumentando aqui o formato para realçar o formato quadrado, seja para fotografia, ou caso ele queira, né, de gostar assim, também fica bem fácil de encontrar, fica bem interessante também. E a finalização, né, você vai brincando mesmo, caso queira fazer uma foto, um vídeo, é questão da sua criatividade mesmo, da imaginação e das inspirações que você tem, né, das memórias fotográficas dos cortes que você vê no Instagram. Por isso que eu falo, quando você vê uma foto no Instagram, tenta ver com outros olhos, tenta imaginar como foi feito, para depois você conseguir se inspirar em algumas coisas e criar o seu próprio estilo, né. Agora eu quero saber, né, no comentário o que você achou dessa transformação, o que você achou dessa aula, você quer ter mais aulas assim,
aqui no canal, quer mais conteúdo didático, assim, nessa pegada assim, depois deixe seu comentário. E, mais uma vez, não esquece de garantir sua vaga lá no workshop Adri Mão de Tesouro, ó, pra falar com o meu Edward aí. Não deu pra ver, mas é isso, ó. Como é que ficou, transformado mesmo. O fade assim ficou bem bacana. É isso aí, ó. Curtiu, Guilherme? Chave? Transformado, hein? Então é isso aí. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto!